Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h01. Boa tarde. Boa tarde, terça-feira, dia 19 de agosto. Meu Deus do céu, como tá voando o tempo, né? Como diz a música do Lulu Santos, hoje o tempo voa, amor, né? E tá voando mesmo, dia 19 de agosto, daqui a 11 dias, 12 dias na realidade, se acaba o mês de agosto. E aí a gente entra no último trimestre do ano de 2025. Que continue sendo abençoado para você, para sua família, para o seu trabalho, para os seus negócios, né? Enfim, que seja abençoado para todo mundo, né? Temperatura agora em Arapiraca, olha só, gente, baixou a temperatura 24 graus, possibilidade de chuva, que já está chovendo, 55%, umidade relativa do ar em 72% e ventos a 19 km por hora. Esse é o clima da nossa cidade agora. Tá gostosinho, tá meio friinho, né? Tá gostoso aqui pra nós, né? Tá gostoso. Bomba d'água aí, cuidado aí, se cuide. E hoje eu tenho de novo aqui a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas. Ela esteve comigo há 15 dias atrás. Na terça-feira levou falta porque tava onde? Tava na Terra da Garoa, trazendo muita novidade pra gente aqui em Arapiraca. Tem muita coisa aí, gente, da Bicho de Patas, que vocês vão ficar sabendo. Vamos dar spoiler não, mas quando ela viaja assim, a não ser no final do ano que ela viaja a lazer, mas quando viaja no meio do ano, vem coisa boa por aí. Claro que a Bicho de Patas sempre traz novidades, sempre traz coisas boas. Doutora, na sua ausência, eu estive na Bicho de Patas. Quero mandar um abraço aqui ao Leonardo da Vetnil, a Morgana. Teve uma vermifugação de graça, gente. O Bolota entrou nessa, tá, gente? Foi lá tomar um vermífugo no sábado de manhã, teve um café da manhã muito bacana lá pro pessoal da Bicho de Patas e muitas pessoas aderiram, viu, gente? Eu levei o Bolota lá e é importante você seguir a Bicho de Patas nas redes sociais, você vai lá no Instagram e procura aí Bicho de Patas que você vai encontrar. E por que eu tô dizendo isso pra você? Porque tem muitas promoções, você fica sem saber. Essa vermifugação não teve nenhum custo pra você, uma cortesia da Vetnil, que é um laboratório veterinário incrível, que tem muitos produtos bacanas. Obrigado mais uma vez, Leonardo, Morgana, a gente bateu um papo lá, conversou. Então, doutora, foi muito bacana. Obrigado a Flávia, as meninas lá, Bicho de Patas, sempre muito bem receptivas. E aí o Bolota já tinha tomado seu banho na sexta-feira, o Bolota toma banho na sexta, escova os dentes. Não é brinquedo não, viu? É tudo isso mesmo. Toma banho, escova os dentes e fica todo cheirosinho. Coisa boa, né não? Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É bem assim mesmo, tomar banho, escova os dentes e faz aquela hidratação nos pelos, né? Exato. Mas, André, é muito bacana isso que você tá falando. A gente abre um parêntese aqui pro pessoal da Vetnil, né? Um super parceiro da gente. Então a gente faz esse encontro, esse momento justamente para juntar mais, né, os nossos tutores e ajudar, né, também de alguma forma, né, a população dos animais. Então foi feito um café da manhã para os nossos tutores, para os pais dos pets e a vermifugação totalmente gratuita também, com um dos vermífugos melhores, assim, que é de melhor qualidade. No mundo, na verdade, né, a Vetnil é uma potência aí multinacional. Perfeito. Doutora, hoje o tema é o laser veterinário e diz assim: laser veterinário, a luz que acelera a cura e multiplica possibilidades de tratamento. Vamos entender o que é isso. Você escolheu esse tema já por conta dessa sua ida à Terra da Garoa, ou se já é alguma coisa que você já vinha tentando fazer, trazer, já está trazendo ou já trouxe para a nossa cidade. O que é o laser veterinário e como ele funciona? Sim, André, mais uma novidade. Na verdade, a laser terapia
é um tratamento, uma forma de tratamento já comum na medicina veterinária. Inclusive, nós já fazíamos o laser terapia, mas realizado somente para fisioterapia, para reabilitação animal, onde a gente tinha uma intensidade maior do laser, capaz de chegar até o osso. Então, a gente já faz esse tipo de laser para reabilitações. O que é interessante agora é esse novo momento da laser terapia na medicina veterinária, onde a gente pode associar aí um laser, uma luz, na verdade, para melhorar a qualidade de vida numa série de coisas, série de doenças e outras alterações que a gente não utilizava anteriormente, e agora com esse super lançamento a gente vai ter essas possibilidades, abrir mais o leque para os nossos animais. Uhum. Doutora, por que essa tecnologia está ganhando tanto espaço na medicina veterinária? Eu lembro que mais ou menos há uns 2 anos atrás, e eu estava falando isso com o Léo e com a Morgana, eu digo, gente, vai fazer uns 4 ou 5 anos que a Bicho de Patas está com a gente aqui no Saúde em Foco. Se eu não me engano, a gente falou isso aí há uns 2 anos ou 3 anos atrás, doutora, da laser terapia. Verdade. E claro que de lá para cá muita coisa evoluiu, muita coisa sofreu o upgrade, sofreu as suas atualizações. Como o Android, por exemplo, quem usa o celular Android. De vez em quando você pega lá atualizando. Tá tendo uma atualização naquele sistema. Então, vem essa pergunta. Por que essa tecnologia está ganhando tanto espaço na medicina veterinária? Especialmente com a necessidade da gente implementar terapias diferentes que levem ao melhor bem-estar, um bem-estar animal, sem causar dor, por exemplo, né? Sem causar incômodo, e ajudar de toda forma a diminuir ou minimizar o uso de drogas, de medicações, né? Então, a gente tem um exemplo grande aí nas dermatites, doenças dermatológicas, por exemplo, onde a gente tem um feixe de luz diferenciado específico para dermatologia, e onde a gente consegue penetrar e chegar em pele, epiderme, em dermes mais profundas, a ponto de que consiga restabelecer essa barreira cutânea, né? Então, a gente tem aí pacientes com atopia, por exemplo, que é um paciente que vive à base de medicação, né? Teoricamente, é isso que acontece com pacientes atópicos, porque aquele cãozinho que ele se coça excessivamente, ele não para de coçar por nada, ele vive à base de medicação. Então, a laser terapia, nesse sentido, ela chega para essa implementação, né? Para essa ajuda, para esse suporte, para deixar que esse paciente que seja dependente de medicação, ele consiga retirar, né? Ou, no mínimo, minimizar as doses e a quantidade que ele é administrado. Uhum. Doutora, o laser, ele é usado já na medicina humana há mais de 40 anos. Olha só que coisa interessante, né? E tem ganhado esse espaço a cada vez mais na medicina veterinária. Vamos falar um pouquinho das diferentes aplicações do laser. Em quais situações o laser ele é mais indicado? E nós temos aí, por exemplo, o laser usado na cicatrização de feridas, né, que é um tipo de técnica já muito utilizada com laser, mas nós temos aí no controle da dor, quando a gente fala em reabilitação, fisioterapia, quando a gente pega aquele paciente com artrite, artrose, que precisa diminuir a dor consideravelmente, com o laser a gente consegue fazer isso. Na oncologia também, a gente sabe que o laser ele é um feixe de luz de baixa intensidade. Então, vai ter casos que mesmo pacientes com tumores, eles têm a capacidade de ajudar também esses pacientes. Na odontologia, por exemplo, é fantástico a recuperação de um paciente que passa por um procedimento ortodôntico, né? Na parte de dentes, de boca, e aí no pós-cirúrgico desse, com o uso do laser já imediatamente, ele melhora em até 60% a cicatrização. Então, isso é muito bacana para o paciente, por exemplo, voltar a comer mais rápido, né? E, como eu falei anteriormente, as ações, os casos em dermatologia, né? Tá aí um grande avanço, que é o uso do laser específico para pacientes com alterações dermatológicas, com problemas de pele. Uhum. O laser pode substituir, doutora, medicamentos para dor e inflamação? Ele pode substituir, sim, ou, no mínimo, minimizar, né, o uso de medicação. Então, como é que o laser ele atua? Nas primeiras sessões, o bom é que o laser ele tem um resultado muito rápido. Nas primeiras sessões, na primeira, segunda e terceira sessão de uma laser terapia, a gente consegue verificar a diminuição da dor drasticamente.
e com isso levar também à diminuição da medicação. Eu entendo que a gente não pode parar a medicação nenhuma prescrita pelo médico até esse paciente realmente comprovar que ele não vai precisar mais fazer o uso. Então, o laser tem esse objetivo, é minimizar a quantidade de medicação que a gente administra para esse paciente. Uhum. Existe diferença, doutora, entre o laser terapêutico e o cirúrgico? Você pode dizer para a gente como? Muita gente faz essa pergunta, acha que o laser é o mesmo tipo cirúrgico, então tem diferença sim, significativa, onde o laser cirúrgico, o que eu sempre costumo dizer? O laser terapêutico é a luz que cura. O laser cirúrgico é a luz que fura, né? Que abre, corta. que corta, né? Então, essa é a diferença básica. A gente entende que o laser cirúrgico também é amplamente já usado na medicina veterinária, é indicado para cirurgias com mínimo invasão, né? De cauterização de vasos. Então, a gente usa o laser cirúrgico com esse objetivo. Já o laser terapêutico é realmente para curar, para tratar, para minimizar, para dar bem-estar, para melhorar a qualidade de vida. Então, um laser que realmente ele vai retirar a dor e aquele incômodo daquele paciente. Uhum. Doutora, vamos explorar alguns pontos. Por exemplo, a cicatrização de feridas pós-cirúrgicas. A laser terapia, ela tem as suas indicações? Tem, inclusive, de pós-cirúrgico imediato, né? A gente sabe que com essa nova tecnologia, né, que nós já temos equipamento na bicho de patas, existe hoje 4 tipos de luzes. Luz vermelha, né, que é a infravermelho que a gente já conhece. Temos a luz verde, a luz violeta, né? Justamente cada tipo de luz, cada feixe de luz emitido para uma particularidade. Então, no caso de cicatrização de feridas, o laser tem um excelente resultado. A gente consegue ver na primeira sessão, é impressionante, um paciente pós-cirúrgico imediato, com o uso da laser terapia, a gente vê a diferença em estudos que existem relatos de caso em cicatrizações de PETs que usaram laser terapia e que não usaram. Então, a aceleração é muito mais rápida a cicatrização. A gente usa muito, sabe, André? Em toda cirurgia a gente pode fazer laser? Pode. Mas a gente usa muito mais naqueles pacientes que tenham já um histórico de sensibilidade ao próprio fio, à reabsorção, ao modo de cicatrização do organismo. Então, o laser vem justamente para esse parêntese aí, essa lacuna que fica na cicatrização de cada paciente. Uhum. Muito importante isso aí. Tem outros pontos também aqui pra gente discorrer aqui, doutora. Controle da dor e inflamações. Tem essa aplicação também? Tem a aplicação, é direta, né? Direta no local da dor. Não é invasivo, tá? Não tem perfurações, não tem cortes. É o feixe de luz diretamente naquele local. É claro que precisa ter alguns cuidados, principalmente em feridas abertas, mas a indicação existe. E ele tem essa capacidade também, controlar a dor e processos inflamatórios crônicos ou agudos, aqueles processos de dores muito antigas, né? Quanto processos de dores mais agudas, que são mais recentes. Uhum. Deixa eu ver outro ponto para a gente explorar aqui. Dermatologia, a dermatite, feridas crônicas, alergias de pele. Isso eu já tinha falado. E assim, para muitos pacientes que têm peles sensíveis, né? Os cães que têm a pelezinha branca, né? Como os shits, os lhasa apsos, aqueles fofinhos que eu esqueci o nome. Poodles, os poodles Spitz também. Isso, exatamente. Esses que têm a pelagem mais clara, que são mais suscetíveis a doenças de pele, né? Essas dermatites e feridas crônicas, Isso. né? E a gente também fala de gatos, de felinos, de animais exóticos, né? Todos eles que têm alguma deficiência nessa barreira cutânea, nesse processo de cicatrização, nesse processo de infecção de alguma praga, de algum parasito que leve a uma alergia, a uma dermatite, né? As bactérias, por exemplo, muito comum de causarem dermatites bacterianas, que é um dos relatos mais comuns dentro da clínica médica. Então, o laser também vai ajudar, né? É claro que a gente, a princípio, os dermatologistas associam tratamentos sistêmicos também, porque depende muito de cada caso, depende de cada paciente, mas o laser, ele vem com esse objetivo, né? Uhum. Implementar, ajudar e até retirar medicações que esse paciente já toma por muito tempo. Doutora, na oncologia, que é a sua especialidade,
no controle da dor e nas lesões tumorais também tem as suas aplicações, o laser terapêutico? Também tem as aplicações. O laser na oncologia, a gente precisa ter um cuidado dobrado e redobrado de verdade, né? Realmente precisa ser realizado por um especialista na área de oncologia, porque vai ter algum tipo de tumor que não vai ser possível a aplicação do laser. Mas, olha, eu vou falar, a grande maioria dos tumores, principalmente os tumores mais superficiais, aqueles tumores que estejam em processos inflamatórios e de dor, né? O laser, como tem uma baixa intensidade, ele é capaz de causar somente a desinflamação e nada mais que isso. Então, é importante usar a terapia ideal e adequada, né? Com o número de proporção, né, de hertz importante para aquele tumor. Então, o uso na oncologia é muito, muito importante a gente ter o cuidado de fazer somente com o especialista. Uhum. Tá. Outro ponto aqui para a gente falar é sobre a odontologia. Como é que o laser pode ser usado, doutora, na odontologia em animais? Diretamente intralesional também. Na boca, a gente entende, a gente sabe que tem pets que não deixam, né, entrar qualquer contato. A gente pode fazer isso, inclusive, com o paciente ainda sedado. E no pós-cirúrgico, porque a gente consegue ter acesso à cavidade oral por completo e tratar casos de gengivite, né, processos inflamatórios crônicos e agudos na gengiva, língua, toda a cavidade oral, palato. Então, tudo que for relacionado à boca tem indicação também da lisoterapia. O resultado é fantástico. Uhum. Doutora, na fisioterapia e na ortopedia também, como funciona? E inclusive, André, eu tenho casos assim, relatos fantásticos, né, de pacientes que somente com a laser terapia a gente consegue manter sem medicação, manter sem grandes alterações ou interações medicamentosas importantíssimas. Então, eu tenho alguns casos que vieram reabilitados, depois passaram pelo processo de reabilitação e depois mantiveram somente com a aplicação de laserterapia de manutenção. E esses pacientes não voltaram a paralisar, andaram, né? Ficaram andando. Então, você imagina o que ele não faz, o alcance que ele tem no osso, né? Dentro do processo inflamatório interno, nesse caso de laser específico para reabilitação. Então, ajudando ao pet ter essa qualidade de vida, né? O bem-estar dele, né? Falando alto, né? Pedindo, porque os animais hoje em dia, principalmente, graças a Deus, os tutores estão cada dia mais procurando saber, se informando e querendo o melhor para os pets. Uhum. Perfeito. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, vamos tomar uma água aqui com a doutora Alessandra e na volta a gente vai continuar falando sobre esse tema aí, laser veterinário, a luz que acelera a cura e multiplica possibilidades de tratamento. A gente volta já depois do intervalo, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Agora sim, 1h28, boa tarde, sim. Continuo aqui com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas e o assunto: laser veterinário, a luz que acelera a cura e multiplica possibilidades de tratamento. Doutora, estudos mostram que o uso do laser pode reduzir em até 40% o tempo de cicatrização em algumas lesões. Isso é muito importante. Então, você poderia compartilhar algumas histórias de pets que tiveram resultados surpreendentes com o laser? Você lembra? Lembro, tem 2 casos bem recentes, que foi um gato que teve um problema, uma briga com outro gato e abriu uma lesão muito grande. A gente sabe, inclusive os médicos veterinários sabem, que esse tipo de lesão, quando é mordedura de outro animal, de gato principalmente, o processo infeccioso é bastante grande, então a demora na cicatrização é muito grande. São lesões que a gente não consegue suturar, por exemplo, devido à contaminação bacteriana aí nesse local, mas que a gente consegue com o uso do laser, e claro que com terapias, né, como o uso de medicações, porque é um paciente que ele sentia uma dor muito grande, então às vezes a gente precisava sedar para poder cuidar dessa ferida, né, fazer a anestesia nesse paciente, só para fazer, né, uma limpeza na ferida, que não é só, mas porque era muita dor realmente nesse paciente. E aí o uso do laser, ele acelerou consideravelmente. Eu acho que passou de 50% com laser do que sem o laser. A gente já tratou outras feridas desse tipo de lesão, de mordida de gatos, sem o uso do laser, e demorou muito mais. Então, ele acelera consideravelmente os tratamentos e as lesões. Outro caso muito importante foi um paciente paralisado, né? Onde ele tinha reflexo em membros, ele tinha passado por procedimento cirúrgico e esse paciente ele sentia muita dor, ele não conseguia andar devido às dores em coluna, né? Região lombar. E iniciamos um protocolo com a laser terapia, onde esse paciente voltou, né, a conseguir ficar de pé. No primeiro momento ele ficou de pé. No segundo momento, ele começou a dar os primeiros passos e, consequentemente, só melhoras. Então, ele melhorou significativamente. Ele anda normalmente, esse paciente, ele anda normalmente hoje, justamente com a ajuda do laser, nesse caso de recuperação. Foi muito bacana, muito bonito de ver. Doutora, eu pedi ao Marco Aurélio para depois colocar esse vídeo aí sem o áudio, que você nos colocou aqui, para quem está em casa e quer assistir depois, a aplicação do laser, né, é muito importante. Quais foram os maiores desafios, doutora, em aplicar esse tratamento? Olha, eu não costumo dizer que é um desafio, né? É somente a aceitação do tutor, entender que é uma terapia alvo, né? A gente chama terapia alvo diretamente na lesão. É uma terapia que ela ajuda drasticamente, assim, ajuda muito na recuperação do tecido lesionado, né? No pós-cirúrgico ela é importantíssima na cicatrização, diminuição de dor. Então acho que o desafio continua sendo realmente da compreensão do tutor desse fantástico equipamento. Mas o uso é muito fácil, é muito tranquilo, é indolor, né? E só temos efeitos positivos com esse uso. Tava passando um vídeo, né? Acho que não sei se deu para ver bem, mas era o uso justamente no pós-cirúrgico imediato. Quando a gente fala em pós-cirúrgico imediato, a gente fala no mesmo dia da cirurgia, onde tinha uma região hiperêmica, vermelha, com hematomas, né, devido ao atrito do vasos sanguíneos, e que a gente consegue no outro dia já visualizar uma corzinha mais clara, a pele mais clarinha, menos avermelhada. Tá, dá para ver aí. Obrigado, Messias. Mandou uma mensagem aqui. Tá, obrigado pelo aviso. Doutora, eu vou pedir que você pegue nesse coisinha aqui, coloque ele para cima. Isso. Vamos mexer um pouquinho nele. Era o meu, né? O dela não. E agora? Tá falhando? Agora parou. Valeu, Messias. Grande abraço, querido, para você. Daqui a pouco a gente manda aí um alô para você e para sua empresa também, tá bom? Doutora, a questão do laser ainda, voltando ainda nesse assunto aqui. Deixa eu pegar aqui onde é que eu estava, que eu me perdi. Vamos lá.
essa questão de mitos e verdades, né? Quando a gente vê o laser, é porque, na realidade, quando o Marco Aurélio mostrou aqui, o YouTube, pelas suas diretrizes, a gente não pode mostrar lesões. Senão o canal leva um strike que não é bacana, né? Então, algumas imagens, elas têm que ter aquela tarjinha mesmo, né? Aí é o seguinte, uma dúvida que nós leigos temos é que tudo pra gente corta, né? Então, uma pergunta aqui. O laser, ele pode queimar a pele do animal? Isso é um mito ou é verdade? É um mito, né? O laser, ele não tem essa capacidade de queimar. Mas é importante que o profissional saiba qual a potência, né, desse laser e em que ele pode ser empregado. Mas não há risco de queimaduras para a pele de forma alguma, só da regeneração celular. Então, o laser, ele age diretamente nas células, causando essa desinflamação e essa recuperação do tecido. Mas não há risco de queimar a pele. O que a gente precisa ter cuidado, principalmente quem está usando o laser, o técnico está usando, o médico veterinário que está usando e as pessoas que estão ao lado precisam utilizar um óculos de proteção, né? Porque laser não pode ser pego, introduzido no olho. Caso uma caneta caia e o feixe de luz entre em contato com o olho, há um perigo. Mas é somente essa indicação, esse cuidado maior. Uhum. Doutora, o laser também pode ser usado em filhotes e idosos? Tranquilamente. Isso é verdade, pode ser sim usado em filhotes, idosos, não tem idade, tá? Qualquer paciente que precise de uma dessas indicações é possível ser realizado. Uhum. O laser dói, doutora, no pet? É totalmente indolor, ele não causa nenhuma dor, nenhum incômodo e, na verdade, até leva um conforto, um relaxamento, porque é uma sessão que dura geralmente 30 minutos, então, geralmente eles dormem na sessão, então não tem dor nenhuma. O laser pode substituir completamente medicamentos? Isso é um mito, né? Parcialmente, a função do laser é essa: minimizar o uso e, com o uso prolongado, com o final da terapia, a gente conseguir retirar a medicação. A gente não pode dizer, olha, hoje paciente Lulu, por exemplo, ela vem tomando analgésico. A gente pode retirar o analgésico hoje? Não. Então, a gente precisa avaliar o paciente, verificar como é que ele vai ficar depois do laser e ir diminuindo as doses e, consequentemente, o uso da medicação. Uhum. Perguntas comuns dos tutores, doutora. Por exemplo, o tratamento com laser é seguro para todos os animais? É seguro para todos os animais, tá? Não tem uma contraindicação. O que a gente tem mais cuidado são com pacientes que tenham lesões cancerígenas, né? Como eu falei antes, a gente só precisa identificar que tipo de câncer é esse e como é que está o estágio dessa doença. Mas ele pode ser, sim, também utilizado em tumores e neoplasias. Uhum. Quantas sessões, doutora, geralmente são necessárias na laser terapia? Vai depender muito de cada caso, mas vamos lá. Eu tenho uma ferida de cicatrização difícil, a gente demora aí de 5 a 10 sessões de laser. Eu tenho um pós-cirúrgico imediato, porque eu quero melhorar simplesmente a dor, processo inflamatório. Eu faço apenas uma sessão desse laser, só para ajudar a acelerar a cicatrização, né? Então, a gente vai variando de uma sessão a 10 sessões, porque depende de cada caso realmente. O paciente, doutor, através do seu tutor, ele vai precisar de cuidados especiais após a aplicação do laser ou não tem nada para fazer? Não tem nada para fazer. A não ser que esse paciente já venha com alguma medicação prescrita pelo médico veterinário, por outro médico ou mesmo os nossos médicos, mas que não tem nenhuma contraindicação. Às vezes precisa continuar só com o tratamento que já está. E o laser sendo uma terapia que vai ajudar justamente a minimizar esses sintomas de dor, de inflamação. Mas não tem cuidado algum no pós-aplicação. Doutora, tem algum risco ou contraindicação? Não existe riscos. Assim, quando aplicado uma terapia que quem está realizando sabe exatamente o que usar, quantidade de potência a usar naquele equipamento, não existem esses riscos, né? Como eu estou falando, ele age diretamente em algumas células, né? Ajudando na regeneração. A gente só precisa ver tempo,
quantidade de joules que vai ser introduzido nessa pele e que pele vai ser recebida. Por isso que precisa ter esse cuidado, mas não há risco se bem elaborado. Uhum. Sobre a questão do futuro e inovação, doutora, quais são as perspectivas do laser veterinário nos próximos anos? Como a André estava até falando, né? Acho que os 2 últimos anos, acho que 2 anos atrás, a gente falou muito sobre laser terapia aqui. E agora, 2 anos depois, na verdade, esse ano já tivemos uma nova mudança no uso do laser. Então, a gente fala muito sobre fotomodulação, né? Que é justamente a biologia que, após aplicar o laser, a biologia da célula causa umas mudanças. E aí nós temos a introdução de alguns feixes de luzes de cores diferentes. Cada um tratando da sua patologia, né? Tratando da sua forma de doença. A gente tem hoje, por exemplo, o feixe de luz que ele consegue entrar, né? Penetrar vasos sanguíneos, estimulando a imunidade do paciente, né? Nós temos aqueles pacientes também de casos de quadros de sinomose, né? A gente tem a sinomose, graças a Deus, já diminuindo bastante. A sinomose é aquela doença neurológica, né? Uhum. Que causa alterações pro cão, às vezes paralisia. E a gente tem aí na fotomodulação, no uso do laser, um recurso a mais para ajudar esse paciente na recuperação de doenças neurológicas também. Epilepsia a gente também consegue utilizar. Então, veja assim, a laser terapia ela tem andado em passos largos, né? Conforme outras terapias também que vêm sendo adaptadas aí. Mas a laser é realmente uma das que tem se destacado dentro da medicina integrativa. Doutora, o laser ele pode se tornar um tratamento padrão em clínicas e hospitais veterinários? André, isso é ideal, né? É ideal que toda clínica, todo consultório tenha essa possibilidade, essa disponibilidade para o paciente. Porque se a gente tem uma terapia alternativa como essa, diminuindo quantidades absurdas, às vezes, de medicação que esse paciente toma, diminuindo dores drasticamente, paciente que sente muita dor, muito desconforto, que às vezes até o analgésico, se você passa 5 minutos sem aplicar esse analgésico nesse paciente, ele sente muita dor, então o laser vem justamente com esse objetivo. Então, eu acredito sim que é um futuro próximo, toda clínica realmente tem um aparelho desse para essa ajuda a esse paciente. E assim, doutora, finalmente já tem equipamentos assim portáteis que permitem, por exemplo, até protocolos domiciliares para aqueles pacientes que estão com dificuldade de locomoção momentânea, que não devem ser removidos para o hospital ou para a clínica veterinária. Então, já existe essa possibilidade? Existe. Os aparelhos também, né, junto com a tecnologia, vêm diminuindo os seus tamanhos, seu peso, né, o que possibilita esse transporte, porque a gente entende que vai ter pacientes, vai ter casos que realmente a saída dele de dentro do seu ambiente domiciliar é muito complicado, né? Então, esses equipamentos mais portáteis também facilitam nessa interação. Uhum. Doutora, e assim, o que é que a gente pode falar? Você esteve numa feira agora em São Paulo, né, na semana passada quase inteira. Vi até sua foto na Paulista ali, ficou muito bacana, né? Ali é Paulista, né? Ali é Paulista. Faria de Lima, né? A Paulista. Não é? E quais são as inovações que você viu lá? Eu tenho certeza que quando um empreendedor, um empresário que trabalha num segmento, ele vai para uma feira, né, gente? Os olhos devem brilhar, porque dá vontade, eu acho, de trazer tudo. Tudo, verdade. Tem muita coisa nova, né? E é importante, muito importante para a nossa cidade, principalmente. Nós somos a segunda cidade do estado, de acordo com o seu tamanho. Para mim é a primeira, viu, doutora? Arapiraca, para mim, é a capital. Só falta a praia. A nossa cidade é aconchegante, né? E olha que eu sou maceiense, né? Mas eu não troco Arapiraca hoje por Maceió de jeito nenhum. Com aquele trânsito que está ali, com tudo aquilo que tem ali, é melhor a gente ficar quietinho por aqui mesmo, né? E com certeza você viu muita coisa lá que é de encher os olhos. E sobretudo, quando você pensa nisso, você pensa na Bicho de Patas, que consequentemente pensa nos nossos bichinhos e consequentemente também nos seus tutores. É toda uma cadeia envolvida no negócio. É verdade. Né? O que é que você viu lá? Você trouxe o equipamento novo de laser terapia, mas
foi que você viu lá que você pode dizer assim pra gente, André, vi tanta coisa que é para enlouquecer, né? Assim, da vontade de levar tudo, de trazer tudo de tecnologia para cá. E tenho certeza que o que você não trouxe tá na sua alça de mira para que você possa trazer. Então fala um pouquinho pra gente dessa feira, né, da importância dela para o mercado veterinário do Brasil, que é um mercado que está explodindo em Arapiraca. Não é diferente, é uma coisa mundial, uma tendência, né? Bicho de patas é uma realidade. Gente, só para lembrar aqui, tá? A unidade Ouro Preto aberta aos domingos até às 20 horas. Então você que está no Ouro Preto já sabe, não precisa mais ir para a Baixa Grande, não, porque a loja Ouro Preto também abre até às 20 horas do domingo, né, doutora? Vamos lá. Exatamente. Eu sempre fui uma entusiasmante, né? Eu sempre fui entusiasmada quando a gente fala em congressos, em feiras, né? No setor que eu me habilitei, né? Que é dentro da medicina veterinária. Então, eu fico muito, muito feliz quando eu vejo a inovação todos os anos e de forma muito rápida. Então, eu acho que esse ano não vou. Quando eu chego lá, tem novidades, né? Muita gente fala, acho que esse ano não vou, já está repetitivo. Não está e não vai ficar, né? Porque a gente sempre traz na bagagem alguma experiência, algum insight, alguma conversa. A gente faz muito network, a gente faz muito curso, né? Algumas capacitações. E essa feira em específica é a maior da América Latina, né? A mais importante. Então, na tendência mundial de lançamentos de equipamentos, né? Seja na parte científica, seja na parte de banho e tosa também, não só na parte de medicina veterinária. É uma feira ampla, de diversos segmentos e diversas atualizações. Então, André, assim, de pontuar quais foram muitas, né? Foram muitas. Cada estande que a gente visita, a gente tem uma história, a gente tem uma conexão e a gente tem um a mais para trazer de inovação, né? Com tudo isso visando o conforto, o bem-estar, né, a qualidade de vida, a melhora nessa qualidade de vida, né? O que a gente pode fazer a mais pelos pacientes. Então, acho que é isso que me move, é isso que me deixa muito feliz quando eu participo de um momento desse. Vale a pena, né? É cansativo, a gente que sabe, que vai, que passa, que entende. Mas é muito bacana, é muito bom de verdade. Bacana. Amanhã, por falar nisso, é quarta-feira, tem Spa Day Cat, né? Tem amanhã um banho bem bacana para o seu gato, para sua gata, lá na Bicho de Patas, unidade Baixa Grande, tá? E o Spa Day Cat, gente, é um ambiente todo pronto para o gato. Ele é separado dos cães, é um dia especial, onde eles não vão ter estresse nenhum. Tem um feromônio bacana para deixar eles bem calminhos. Vão sair todos muito bem cheirosos lá, hidratados, né? E muito bem cuidados pela Bicho de Patas. Se você não conhece o Spa Day Cat, toda quarta-feira. Aí você coloca na sua agenda, fala com os médicos veterinários lá da Bicho de Patas e diz, eu posso trazer toda quarta-feira? Pode ser uma quarta-feira por mês, pode ser 2 quartas-feiras por mês. Enfim, é com você. Você vai seguir a Bicho de Patas aí na rede social, @bichodepatas.al no Instagram, @bichodepatas.al no Instagram. E vai aparecer aí os contatos também para as unidades Ouro Preto e a unidade Baixa Grande. A unidade Ouro Preto, você vai falar com a unidade Ouro Preto através do telefone 99663 1166, 99663 1166. Lembrando que a unidade Ouro Preto está aberta aos domingos agora, até às 20 horas. E a unidade 24 horas, que é a unidade Baixa Grande, você vai falar com o telefone 988650800. 988650800. Doutora, obrigado pela presença hoje. Até a próxima terça, se Deus quiser. E uma semana abençoada para você e para Bicho de Patas também. A nós todos. Bacana, gente. Quero dar 2 avisos aqui. Primeiro, né? Você já sabe que agora a Fórmula tem uma fórmula nova para você, para Arapiraca. A Fórmula inaugurou uma loja belíssima aqui na nossa cidade, no mesmo endereço, só que tá toda novinha para você. E o melhor de tudo, Mercado Pet. É isso mesmo, tá aqui, ó. Tá aqui, pertinho de você. Tá o endereço aqui. Deixa eu pegar aqui. Rua Esperidião Rodrigues 160, no centro, tá? Rua Esperidião Rodrigues 160, no centro de Arapiraca, aberta até às 18 horas. E você vai encontrar lá todos os medicamentos manipulados que seu prescritor prescrever para você. Inclusive,
Está entrando forte aí com o mercado pet, viu, doutora Alessandra? A Fórmula está entrando... Já recebemos a visita já do propagandista. Bacana. Então a Fórmula está cada vez mais inovando, saindo na frente e com uma loja novinha para você. Então você quer visitar a Fórmula? Rua Esperidião Rodrigues, 160 no centro. Ali, esquina com o antigo Hospital Afra Barbosa. Tá legal? Então corra. Quando o seu médico prescritor fizer a sua manipulação, você já sabe. Uma empresa que tem mais de 30 anos de Brasil e com uma loja incrível para você, com estacionamento para clientes sem atendimento e também todo o atendimento, toda a tecnologia e vanguarda que a Fórmula tem ao longo desses seus mais de 30 anos no Brasil. Tá certo? Esse é o recado da gente. Amanhã eu vou ter o Dr. Carlisson Valeriano, ele é clínico geral e olha o tema de amanhã, gente. A clínica médica nos dias atuais. Com o Dr. Carlisson Valeriano, que é clínico geral e médico homeopata. Uma boa tarde para você, tudo de bom para você. Aproveite o resto do seu dia e amanhã, quarta-feira, 13 horas, a gente tem um horário marcado aqui. Tá legal? Um grande abraço para você e até amanhã.